Muitas pessoas falam para mim assim, ó, por que que Deus não, por que que Deus permitiu que a Sara acontecesse aquilo com a Sara? Na verdade, Deus queria alongar os dias dela na terra, mas Sara, e daí, gente, eu estava analisando assim, a gente tem falado bastante casos aqui, né? E os casos que a gente tem falado aqui, entre os casos que a gente tem falado aqui, a gente falou do caso da Sara, a Sara Mariano, que infelizmente perdeu a vida, infelizmente não está mais entre nós, né? É uma coisa terrível. Mas o que me chamou a atenção foi que a mãe da Sara Mariano, ela teve uma revelação. Na revelação, ela disse para a filha, né? Até numa das lives passadas eu citei essa revelação dela. E eu até brinquei, né, chamando ela carinhosamente da maneira que eu chamo a minha mãe, que eu chamo a minha sogra, que eu chamo as pessoas mais velhas que eu amo, né. Eu até citei a forma que eu falo, e até houve pessoas houve pessoas que acharam ruim o jeito que eu chamo, né, assim que eu trato as pessoas mais idosas da minha vida, que eu amo, como as minhas velhinhas, né. Daí alguém não gostou lá, tal, não entendi muito bem, né. Mas assim, ó, a mãe da Sara Mariano, ela disse pra filha: "Filha, Deus me revelou o teu marido matando você", né. E no velório da Sara Mariano, a mãe falava isso, algumas pessoas até são testemunhas oculares disso, né, algumas pessoas citaram isso, algumas pessoas que estavam no velório, e isso marcou muito essas pessoas, porque a mãe da Sara Mariano, ela citava, que ela tinha avisado a filha e que a filha não deu ouvidos. Então, gente, quando um filho, ele não dá ouvidos às pessoas mais velhas, principalmente seu pai, sua mãe, né, ele fere um princípio, né, ele fere um princípio, e esse princípio que é ferido, tá, esse princípio que ele fere, é um mandamento com promessa. Qual é um mandamento com promessa? Mandamento com promessa, né, esse aqui está no versículo, né, da Bíblia, vou até citar o versículo aqui, que é em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4, fala assim, ó, daí fala com mais informações, diz assim, ó: "Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor." Olha só, então, aqui coloca os pais, e as mães numa posição assim que eles precisam, eles têm que fazer isso. Então, quando um pai, quando uma mãe, ele chega e diz assim: meu filho, cuidado com isso, minha filha, cuidado com aquilo, né? Cuidado com aquilo que está acontecendo ali, cuidado com aquilo que pode acontecer. Esse pai, essa mãe tem todo o direito. Às vezes eu vejo os filhos se revoltarem: "Ah, pai, tu não manda mais em mim." Olha, eu tenho mais vida para trás do que vida para frente, né. Então eu já vivi muito tempo. Minha vida para frente, minha história para frente é menor do que a minha história para trás. Mas mesmo tendo vivido todo esse tempo, hoje, se meu pai ou se minha mãe, quando a minha mãe ou meu pai me chamam e me falam alguma coisa, eu jamais digo que eles não mandam mais na minha vida. Mas eu os ouço no carinho, eu os ouço na presença de Deus, porque isso vai abençoar a minha vida. Isso não vai fazer mal nenhum para minha vida, tá? Isso não vai fazer mal nenhum para minha vida, e mesmo que eles pareçam ser pessoas antiquadas, mesmo que eles pareçam ser pessoas que já não têm mais, assim, não estão mais atualizadas, mas eles já têm uma história, sabe? Então eu sempre levo em consideração e sempre ouço meu pai, minha mãe, e se qualquer pessoa mais vivida do que eu falar comigo, eu vou ouvir, eu vou levar em consideração, porque isso vai trazer paz para minha vida, vai me trazer uma vida tranquila, isso vai me dar mais dias na terra para cumprir o propósito de Deus, né? Pra cumprir o propósito de Deus, e isso também vai abençoar. Isso é de Deus, entendeu? Então a Sara, ela não ouviu. Infelizmente, a Sara Mariano não ouviu o conselho da mãe, não ouviu o que a mãe falou e não ouviu a revelação de Deus através da mãe. Eu acredito que Deus até deu a revelação para a mãe dela, porque ele dando a revelação para a mãe da Sara,
Ele estava dando a revelação dentro do mandamento, porque Deus queria alongar os dias da Sara na terra. Deus queria alongar os dias da Sara na terra. Muitas pessoas falam para mim assim, ó, por que que Deus não, por que que Deus permitiu que a Sara acontecesse aquilo com a Sara? Na verdade, Deus queria alongar os dias dela na terra, mas Sara, infelizmente, não cumpriu esse mandamento nesse momento. E daí o que aconteceu? A vida dela foi ceifada, acredito que muito antes do tempo, mas muito antes mesmo, porque ela não ouviu esse conselho da mãe, esse mandamento da mãe. E existe também uma frase que eu sempre ouço, eu ouvi isso muito de colegas pastores, e eu sempre guardo essa frase que diz assim que coração de mãe, ele parece que tem um sensor, parece que tem um sensor sobre as coisas e não se engana.